Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A maioria das pessoas ouvindo esta mensagem já acreditam em Deus, procuram servir a Deus e de honrar o Criador. Mas vamos ser sinceros. Enfrentamos dúvidas. Injustiça, tristeza, calamidades estão ao nosso redor, às vezes atingindo as nossas próprias vidas. Pessoas boas, até crianças inocentes, sofrem de doenças graves. Acidentes e assaltos tiram a vida de jovens, apagando os planos de suas vidas promissoras. Traições por parte de outros causam danos enormes nas vidas de suas vítimas. Sem dúvida, o mundo está cheio de injustiça. Devido à dor da vida terrestre, muitas pessoas duvidam da bondade de Deus, até negam a existência de Deus. Frequentemente ouvimos o triste comentário: eu não consigo acreditar num Deus que permitiria acontecer tal coisa. Estas dúvidas, até crises de fé, são comuns. Um bom exemplo que nos ensina como lidar com as nossas próprias dúvidas se encontra no Salmo 73. Antes de examinar a mensagem, observe a estrutura do Salmo. Duas expressões marcam transições importantes nos pensamentos de Asaf, o salmista. As palavras "com efeito" iniciam os versos 1 e 13. E a expressão "quanto a mim" aparece nos versos 2 e 28. Então pode anotar isso na sua Bíblia e observar o desenvolvimento do argumento de Asaf. Verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Asaf começa com a sua crença fundamental sobre a bondade de Deus para com os justos. É isso que ele acreditava e que queria afirmar nesse salmo. Deus cuida dos justos e os trata bem. Mas aí vem verso 2. Verso 2 ele disse: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf queria acreditar na bondade de Deus, mas não foi fácil. Ele explica, dos versos 2 a 12, os motivos da sua crise espiritual. Asaf viu os perversos prosperando, enquanto pessoas justas sofriam. Asaf quase desistiu. Ele disse no verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. A conclusão da sua própria experiência contrariou totalmente a sua tese original. Asaf chegou ao fundo do poço e não viu motivo para servir a Deus. Mas, espere aí. No verso 2, ele usou as palavras quase e disse que pouco faltou. Lembra novamente o que ele disse? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem dos meus passos. Parece que Asaf não caiu. O que segurou Asaf para que não caísse totalmente da fé? A resposta vem nos versos críticos deste salmo, versos 15 a 17. Asaf escreveu: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Observamos 3 fatos importantes nesses versos. Primeiro, Asaf teve o bom senso de não expor as suas dúvidas aos mais fracos. A fé de incontáveis pessoas tem sido ameaçada por palavras irrefletidas de pessoas que parecem mais maduras. Devemos falar, como Paulo disse em Efésios 4, 29, unicamente a que for boa para edificação. Segundo, Asaf reconheceu as suas próprias limitações. Nós devemos abordar qualquer assunto que envolve as obras de Deus com humildade.
jamais compreenderemos todas as suas obras, e ele não tem obrigação de nos revelar tudo. Deuteronômio 29 diz que tem coisas ocultas. Os pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos, como diz o profeta Isaías, em capítulo 55, versículo 9 do livro dele. Terceiro, Asaf resolveu seu problema de fé quando buscou ao Senhor. O problema não foi resolvido pela ciência, pela lógica, nem pela filosofia humana. Ele jamais resolveria suas dúvidas alimentando amargura ou deixando-se levar pelas suas emoções. Mesmo sendo incapazes de compreender toda a sabedoria de Deus, podemos aprender a confiar nele. Ele disse no verso 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro. Pedro falou uma coisa parecida em João 6, versículo 68, quando recusou abandonar Jesus Cristo. Quando Asaf olhou para a própria experiência de vida, ele quase perdeu a sua fé. Mas quando pensou na perspectiva eterna de Deus, ele viu que a justiça prevaleceria. Verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Asaf enfrentou as suas dúvidas. Achou as respostas necessárias em Deus e restabeleceu a sua fé. De fato, é bom estar com Deus, porque Ele é bom para com os de coração limpo. Vamos ser honestos ao confrontar as nossas próprias dúvidas, mas vamos buscar as respostas na palavra do nosso Senhor, para continuar caminhando para a eternidade, porque bom é estar junto a Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.